dia, boa tarde, boa noite a você, meu irmão, minha irmã. Eu me chamo Flávio, fiz o 33º Renascer com Maria. Estou aqui hoje para partilhar com vocês o Evangelho deste dia. Paz de Jesus e o amor de Maria. E no Evangelho de hoje, ele vai nos dizer: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 12 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhes disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os chefes os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligências e lento para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde se encontravam os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse evangelho de hoje, onde nós temos os 2 discípulos de Emaús, que caminhavam de Jerusalém a Emaús. E o mais interessante disso tudo é que um deles tem nome, Cleófas, e o outro não tem. Então hoje, que nós possamos nos colocar no lugar deste outro discípulo, que muitas vezes caminha pela vida, nos caminhos, e nós não conseguimos reconhecer a voz de Jesus, a voz de Deus, no explicar da palavra, no partir do pão. Porque muitas vezes durante toda essa nossa caminhada nós estamos muito preocupados, muito atribulados com tudo aquilo que nós passamos, seja por momentos de saúde,
seja por momentos de fraqueza na espiritualidade, seja por momentos financeiros, aquilo que nos mais atrapalha. E diante de tudo isso, nós somos um desses discípulos. Aquele que tenta viver a palavra de Deus, aquilo que tenta sempre no seu dia a dia estar mais próximo de Deus. E é isso que nós temos que fazer, continuar tentando. E prestar mais atenção na voz, na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para nos dizer na sua Santa Escritura. E acima de tudo, estarmos unidos a Cristo na Eucaristia, porque é no partir do pão sobre o altar que os nossos olhos se abrem, os nossos ouvidos se abrem. E acima de tudo, temos que trazer gravado em nosso coração a palavra de Deus, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, para vivermos mais unidos a Cristo. Então, que no nosso dia a dia, no nosso proceder, estejamos mais unidos a Cristo, na nossa caminhada do dia a dia. Para onde formos, estejamos atentos aos sinais de Cristo em nossa vida, aos sinais de Deus em nossa vida, porque Deus nunca nos abandona. E acima de tudo, estejamos sempre pedindo que a Virgem Maria nos faça enxergar, ver a Deus com os olhos dela, não com os nossos. Pois ela sim, ela realmente sempre viveu para Cristo e para Deus, vendo Deus em tudo e vivendo para Deus em tudo. Salve Maria!